Rapaziada, eu tinha já feito um react aqui do vídeo do Fernando Dupas comentando sobre um possível fim da Stellantis, mas ele foi lá e antes de eu editar e postar o vídeo, ele já soltou outro vídeo sobre os novos planos da Stellantis, confirmados assim o fim da Citroën no Brasil. Entenda o caso. Vambora tentar entender porque eu não tô entendendo mais nada. Citroën vai embora? Vai ficar? O que vai acontecer? Pessoal, alguns de vocês chegaram nos meus comentários para falar sobre essa reportagem da Citroën sair a saída do Brasil do Jornal do Carro. Só que eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu já fiz uma reportagem dessa não faz nem um mês, tá? Tá quase Que foi o fazendo que a um mês gente aí, reagiu. que é esse vídeo aqui. A capa tá fim da Citroën e tá, o título é o fim da Citroën, Stellantis vai focar só em 4 marcas agora. Bom, vamos lá. Vou tentar não ser tão repetitivo, mas a ideia é exatamente a mesma. Se eu não me engano, ontem foi apresentado, né, um plano que inclusive o vídeo passado daqui do canal é sobre a chegada do novo Fastback e do Pulse, né? Não é oficializado esse nome, mas são os carros aí que vai substituir. Ficaram interessantes, tá? Eu vi esses dois lançamentos aí, como é que eles vão ser, e pô, a Fiat tá tentando trazer uma pegada, carro meio Roblox, assim, uns carros quadradão, tá ligado? E não tá zoado não, tá uma parada meio modernete, mas eu gostei, assim, não compraria, até porque eu tenho R$ 2,53 na conta. Vambora. Nossa atual gama. Nesse plano geral da Stellantis foi apresentado meio que tudo, né? O que eles têm aí planejado para a marca Ram, para a Alfa Romeo, para vários outros carros aí que fazem parte do grupo Stellantis. Inclusive as parcerias chinesas que eles têm. Mas onde que entra a Citroën nisso daí? Basicamente, né, o Não anúncio entra, que eu basicamente ela fiz não no entra. vídeo passado é um pouco diferente, mas falam praticamente a mesma coisa, que é basicamente a montadora Stellantis, né, o grupo Stellantis, eles têm o objetivo de focar em produtos que são mais viáveis. Dessa forma, eles vão pegar os veículos que têm um custo, né, ali para eles que dá mais margem de lucro e vão focar nisso. Então, mercados pontuais vão ter as marcas principais. E no Brasil, as marcas principais ficaram para Peugeot, Fiat, Ram e Jeep. Então, o que eles querem dizer é que você tem... E a Citroën tá lá, andando no mercado automotivo igual eu tô doido. Ai, mano, desculpa, piada horrível, foi piada atrasada. Ai, isso foi tão mês passado da minha parte. Ai, desculpa, rapaziada, desculpa, mano. Perdoa, mano, perdoa. Essa foi ruim, hein? Essa foi paia. Desculpa, Fernando, você não merecia ouvir piadas tão ruins da minha parte. Mas é, né, velho? E normal, capitalismo, dia tranquilo. Vamos focar no que dá mais lucro, velho. Normal. E a Citroën no Brasil, infelizmente, é uma marca que é pouco vendável, até pela questão de carro francês e tudo mais, e não teve aquele apelo que a Fiat colocou na Peugeot recentemente. Parece que eles viram alguma coisa na Peugeot e não viram a mesma coisa na Citroën. Mesmo que ela tentou emplacar carros como o C3, que era para ser um rival ali dos carros mais baratos, provando que nem sempre o carro mais barato vai ser o carro que mais vende. Esse é um ponto. A gente acha que só pelo carro ser barato ele vai vender. Não é o caso. Tanto que o Mob vende uma caralhada a mais, principalmente para PJ, né? Para empresa, frota. E o Citroën, que às vezes está até mais barato que o Mob, não. Até pela questão também da venda direta da Fiat ser muito boa. E os preços para PJ são muito boas. E a Citroën não tem essa mesma capacidade também. Mas tem muito disso, mano. 30%, né, de todo o dinheiro que o grupo ali tem vai ser destinado para as marcas que conseguem criar produtos, né, criar gamas ali específicas para mercados maiores. E aí cada mercado vai ter um valor dedicado para aquilo lá específico. Então, onde a Alfa Romeo tem sentido, vai ter dinheiro para a Alfa Romeo. Se não, não vai ter. Mas o produto é desenvolvido em cima de uma base comum. Então todos esses carros que a gente comentou recentemente, né, do C3, do nosso 2008, 208, Aircross, Basalt, agora o Panda e agora também o Avenger, todos esses carros usam a mesma plataforma, a Smart Car. Então reparem que a gente tem uma base única e aí cada carro, né, cada montadora pega essa base e faz um carro em cima dela. Então É igual a Volkswagen fez por tanto tempo com a MQB, né? Um monte de montadora, um monte de marca usando a mesma plataforma. É o jeito que eles economizam, é o jeito que eles conseguem fazer um monte de produto. Não é um bad engineering tão safado como a Chevrolet fazia antigamente. E aí vai vendendo, né? Só que é uma coisa que as marcas vão ficando um pouco mais padronizadas e vai perdendo um pouco da identidade, né? A gente gosta da Peugeot por ser aquela coisa um pouco mais escalafobética, a Citroën também. A Fiat ser aquela coisa mais frugal, a Lancia ser uma coisa bem passional junto com a Alfa Romeo, vai se perdendo isso, mas é normal. Hoje em dia é padrão as coisas irem cada vez mais para uma coisa uniforme, porque tem que dar lucro, né? Infelizmente.
Esse é o sistema que a gente vive. Um tem um carro mais arredondado, outro tem um carro mais quadrado, um tem um estilo mais SUVzinho, outro tem um estilo mais hatch, mas basicamente cada montadora, né, seguindo a sua filosofia de design, pega essa base, motor, tudo bonitinho, exatamente como é igual um do outro, e só muda a casca. Até aí tudo bem, né, tranquilo de entender. Mas onde que entra o fim da Citroën no Brasil? Porque no vídeo que eu fiz anteriormente eu tinha falado sobre o fim da Citroën num geral, e explicando, não, a Citroën não vai acabar. Mas essa reportagem que a gente viu do Jornal do Carro fala especificamente da Citroën sair do Brasil, assim como a Ford fez. Ou seja, a montadora não teria mais motivos para fabricar carros aqui, porque a gama dela, né, de produtos, ainda que tenham vendido muito mais do que todo o resto da história dela aqui no país, reforçando que em 2025 foi o recorde de emplacamentos de Citroën no Brasil, esses produtos não são rentáveis. Lembra que o C3 é um carro muito maior e mais interessante do que o Mobi e do que o nosso Kwid. E ele é basicamente vendido pelo mesmo preço. Ou seja, a margem de lucro da Citroën no Brasil é pequenininha exatamente para ela ter justificativa para vender para um público que não tem tanto amor aí pela marca. Então acaba ganhando no custo-benefício. Então, a longo prazo, eu acho que... Fernando Dupas afirma: a Citroën é a Xiaomi brasileira, mano. Polêmica, hein? Polêmica. Ele não afirmou isso, não. Mas é o tal do custo-benefício. E esse que é o problema também, né? Porque eu comentei no outro react que a gente fez, que eu não vou postar porque agora tem a versão 2.0 update aqui. Mas, cara, a Citroën, quando ela chegou no Brasil, era carro de luxo, tá ligado? Era carro de imagem. Imagina nós de Audi ou de Citroën, contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Tudo bem que é pra fazer rima, mas quando chegou nos anos 90, com o ZX, depois com o Xantia, XM, depois veio o Xara, depois teve, né, ali pros anos 2000, teve o C4, C5, teve o C6, mas ninguém lembra. Eu lembro do C6, ninguém mais lembra do C6. Eu lembro do C6. Mas eram carros de imagem, carros bonitos. Eu lembro que o C4 Palace, cara, era um carro que o pessoal zoa hoje, né, mas é um carro que na época o pessoal ficava doido com o C4 Palace, mano. É um carro luxuoso, era diferente dos outros sedãs. Depois veio a versão hatch também, que era o VTR, quando chegou com aquele comercial do robô dançando. Todo mundo ficou doido, mano. O VTR, quando chegou lá em 2007, né, por 2007, 2008, cara, era carro, passou na ave, mano. O volante com cubo fixo, aquela silhueta que o pessoal fala que é da ferro de passar, mano. Cara, era um negócio, caralho, porra. Carro de design, não sei o que, era de desejo. Hoje virou uma marca totalmente escanteada com carros que se vende na premissa de ser custo-benefício. O C3, que era um carro que, quando chegou, pô, era um carro. E era um carro que. Quem gostava muito era o público feminino, porque viu como um carro bonito, um carro meio fofo ali, que tinha um desenho agradável, não era um carro muito agressivo. Era um carro que cativava esse público. O C3 da segunda geração já era um carro um pouco mais abrangente, para ser um hatch ali um pouco mais premium, né? Um hatch mais... Pra galera que não queria comprar Nissan March, não queria comprar Palio. Ele pegava um carro um pouquinho melhor, tá ligado? Aí pegava o C3, era uma coisa um pouco mais chique, tinha aquele teto... A gente fala do C3 calvo, né? Mas era aquele teto que ia até mais longe, o teto panorâmico dele. Essa parada. O C3 nunca foi a mesma coisa, né? Aqui no Brasil o C3 nunca foi a mesma coisa. Porque quando chegou a terceira geração do C3, de sair desses hatches um pouco mais refinados e tal, virou o carro de entrada da Stellantis, né? O carro de entrada Citroën para vender o monte, para ser o carro que vai virar aquela números. Só que nunca aconteceu, porque a Fiat era essa marca. A Fiat que é a marca de ter números de venda direta, de carros de preço baixo. Foi uma estratégia ruim para a Citroën, que saiu de ser essa marca de ter carros de design, de carros futuristas, para vender para todo mundo. Só que as pessoas já entenderam quem que é a galera que compra Citroën, e não só o C3, tá? Que tenta pegar nessa, de trazer gente nova pelo custo-benefício. O Basalt é um exemplo disso. O Basalt é um desses SUVzinhos cupês mais baratos que tem. É um carro que você, infelizmente, vem 1.0, acho que aspirado mesmo, por 90 mil, 90 e poucos mil. E se você olhar e falar, pô, 90 e tantos mil, você não tá comprando o HB20 hoje, praticamente. Você não tá comprando o Onix. Aí você compra um carro maior, um SUVzão e tal. SUVzão, assim, né? Comparação ao Onix, ao HB20, tá? Então, é uma coisa curiosa, né? De como ela tentou mudar para ser essa marca de estilo, e tinha um apelo também muito do público feminino, para virar uma marca de carro de entrada, né? O C3 Aircross, né? Que é um carro que para mim é lenda urbana. Se eu vi 2 é muito. É um carro que se vende na premissa também de ser um dos 7 lugares mais baratos junto com a Spin. De não ser a Spin, tá ligado? De ser um carro 7 lugares que não seja a Spin, que seja o mais barato. Então, a Citroën mudando de posicionamento, e eu acho que isso afastou um público também. E
E meio que é estranho, porque, nossa, né, disse o grande gênio automotivo, né, que a Stellantis tá fazendo um erro. Não é nem questão disso, tá ligado? Mas é que pra mim é questão de, pô, a Fiat era esse público, né, de ser o carro de entrada, o carro barato e tudo mais. Então era pra ser um carro de imagem, coisa que aqui, no caso, a Peugeot pegou um pouco isso do grupo, né? Minto, nem a Peugeot que veio no grupo. É porque a Peugeot veio depois e tal. A gente tá tentando falar das francesas. A marca que virou a marca de imagem pra Stellantis aqui, ou na época FCA, era a Jeep. A Jeep virou essa marca, né? Com o Renegade, com o Compass, com o Commander depois. Depois também veio... Eu sei que não é Jeep, mas a Rampage, né? Com a Ram também, que é basicamente uma Toro reformulada. E virou essa marca de imagem, né? Então ela ficou meio sem lugar pra botar a Citroën. Eu acho que é um pouco essa situação. Uma estratégia boa, a Citroën vai ganhando público, vai ganhando novos consumidores e pode se tornar o que foi a Renault antigamente com a Dacia, né? Apesar da gente ter essa birra da Citroën ter saído de produtos mais interessantes, mais encorpadinhos, mais caprichados para esses produtos de entrada, não deixam de ser produtos interessantes para um público brasileiro que precisa de carros mais compactos, mais simples, mais básicos. Então, mais uma vez, a gente ficar com raiva que não tem C4, não tem C5, fica, mas a montadora nunca conseguiu vender bem esses carros. O único carro que saiu um pouquinho ali foi o C4 Palace, mas mesmo assim nada de outro mundo. E era um público, né, um outro momento do país, onde sedã médio vendia que nem água, como hoje vende SUV. E a título É doido, né, a gente pensar que existiu essa época mesmo. Eu lembro de ver comparativo de 4 rodas, que era C4 Palace, Honda Civic, Corolla, Focus Sedan, Vectra, Astra também tinha a versão sedã. Tinha Peugeot, tinha o 307 Sedan, depois veio o 408. A Fiat tentou emplacar o Linea, mas não deu muito certo, que era mais para competir com o Astra. A Volkswagen trouxe o Jetta 2.5. Ford tentou também trazer um nível acima com o Fusion ali, que batia também com o Jetta. Teve muito sedã. Corolla, obviamente, né? Eu não comentei Corolla, mas Corolla era o ápice desse segmento. Existiu essa época. O SUV de 2020 era o sedã médio de 2010, cara. Foi uma época muito boa pra quem gostava de sedã médio. E virou tudo SUV, infelizmente, cara. de curiosidade, eu vou colocar aqui na tela para vocês o C4 atual. E eu tenho certeza que você vai olhar para esse carro e falar, realmente eu não compraria. Não. E aí agora eu vou te botar o C5. O C5 é bonito, mas o C5 custaria uma fábula. Vamos chutar por baixo aí o preço do Matiguan hoje, 300 mil reais. Não aí eu te duvido. pergunto, você pagaria 300 mil reais num Citroën? Fernando, eu não tô pagando 25 no VTS vermelho que eu achei lindo na OLX. Eu não tô pagando 10 no Xara Break. Que vai sair no vídeo de amanhã, não sei quando esse corte vai sair, mas no vídeo de amanhã lá no canal principal. Eu não tô pagando nem 10, mano. Ô, Fernando, me ajuda aí, velho. Me ajuda a te ajudar, mano. É bem provável que você me diga não. Então a Citroën até tem produtos globais que poderiam ser vendidos aqui, mas a gente sabe que não venderia bem. E se não vende bem, por que a gente fica sonhando com eles? Ah, Fernando, mas eu gosto, eu teria, tá? Beleza, você é um, junta mais um ali, dá 10 pessoas. A gente compraria usado. Que marca que sustenta uma equipe, né? Uma fábrica, uma importação, todo um sistema com 10 pessoas. É cruel, mas é a realidade. Então, só organizando as ideias aqui, a gente tem então a Citroën vendendo bem, mas vendendo muito barato. Não, Fernando, os carros não são baratos, não são a nível, né, de moeda desvalorizada real, mas a nível dólar, né, o quanto que esse dinheiro vai em dólar lá para a matriz, os carros são baratos. Então a margem de lucro é pequena, tem uma trabalheira do caramba para vender esses carros, tem que ter concessionária, tem que ter gente trabalhando na concessionária, tem que pagar imposto, tem que pagar um monte de coisa. Então a operação começa a ficar um pouquinho inviável, principalmente no mercado que a gente já tem produtos muito semelhantes. A chegada do novo Panda, né, o Argo novo, cara, esse carro aí... Nossa, mas esse carro chama Argo é um desperdício tão grande, velho. Por que isso não chama Panda, velho? Chama Uno essa porra. Palio, qualquer porra, mano. Argo. O Argo é muito nome de balada ruim, tá ligado? Ah, hoje vai ter um show na Argo. Argo Nights, tá ligado? Aff, mano. Vai destruir o que a gente tem hoje de visão do C3. O C3, né, obviamente o Argo vai vir mais caro, mas o C3 ele tem esse objetivo de ser um carro de entrada com um espacinho um pouco maior. Então, do lado, mais uma vez, de Mob Equity, o carro do C3 é muito mais interessante. Sim. E mesmo assim, ele não vende tanto quanto. Nem locadora abraça o C3, né? Se a locadora abraçasse o C3 como o carro de entrada ali que eles vão distribuir para todas as locadoras, aí eles estavam feitos na vida, mas nem as locadoras querem esse monte de C3 lá no estoque deles. Até porque, como a gente comentou mais cedo, a venda direta da Citroën é muito ruim, mano. A venda direta da Citroën nunca vai ser tão boa quanto a venda direta da Fiat. E aí manda em lotes de Kwid, de Argo, Cronos, tem um monte nas locadoras. Monte, Strada, Fiorino. Nossa, eles têm de monte, velho.
Então, a operação Citroën no Brasil começa a se tornar inviável e por isso que começa essa história de a Citroën sair do Brasil. Esse é o mesmo assunto da Ford ter saído do Brasil. A Ford saiu do Brasil com sua fábrica, ou seja, ela parou de fabricar a Ford aqui e começou só a importar os produtos que ela queria. E tá Então, ganhando onde mais. mais fabrica no mundo Citroën? Pega aquele carro e importa para cá. Vai vender pouco? Nem se compara com o que vendia de Ford Ka e vendia de Export, nem se compara. De Fiesta também, né, no caso. Mas a Ford tá dando risada. Por quê? Porque ela tá focando nos produtos que tem uma margem de lucro extremamente grande, consegue trabalhar lançamentos de ícones aí, né, que a marca tem de uma forma que ela tem toda a tranquilidade de preparar todas as suas poucas concessionárias, consegue enfiar a faca porque são produtos bem específicos para públicos específicos. Então a operação da Citroën poderia, mas eu acho que não vai por esse caminho, ser parecida. Ou seja, ela para de fabricar carro aqui, deixa tudo que tem, né, do grupo Stellantis para a Fiat cuidar, nessa questão de carro de entrada, a Peugeot deixa também. a Peugeot com uma alternativa de design, ou seja, a Fiat vai ter o design quadradinho, a Peugeot continua com o design ali moderno. E a Citroën, de repente, deixaria de ser aí um produto nacional, fabricado nacionalmente, né? Não nacional porque não é criado aí pela gente, ainda que o nosso seja mais brasileiro do que o modelo europeu. Acho que deu para entender. Então, se a Stellantis realmente for focar em outras marcas, aí a Citroën realmente não teria muito o que fazer aqui. Mesmo vendendo bem, reforço. A Ford também vendia bastante carro, também vendia bastante Fiesta, também vendia bastante Sport. Isso não impediu ela de, vou sair daqui. E aqui a gente tá ganhando mais. Ford que só opera a Ford, né? A gente não tem uma Ford dentro de um grupo, então a Ford deixou de vender Ford Ka, porque, não, aqui a Stellantis ela tem um monte de opção. Por baixo, a gente tem de carro compacto da Jeep, então o Avenger vai ser o carro de entrada da Jeep, temos o 208 de entrada, temos o C3 e temos o Argo. 4 carros disputando o mesmo comprador. E como eu já falei para vocês, o novo Argo ele é praticamente o mesmo DNA que a gente tem aqui já do C3. E aí fica mais difícil de explicar ainda. Então é complexo, mas aí se eu falar, Fernando, então na sua opinião vai sair ou não? Eu, Fernando, se fosse CEO de Stellantis inteira, não tiraria a Citroën daqui não. Eu não tiraria porque que eu tenho apego à marca, eu gosto de Citroën, meu primeiro carro foi um Citroën, né, já tive outros carros aí na família Citroën, então eu gosto bastante. Mas se a gente parar para pensar como empresa, olha, sinceramente, faz sentido sim. Você tira toda essa operação da Citroën fraca e joga para a linha Fiat. Não é natural assim, tá? Às vezes, então é só tirar daqui para cá, não é bem assim, tá? O mercado meio que se adapta. O cara quer comprar Citroën, não necessariamente ele vai querer comprar um Fiat, né? A questão aqui é custo-benefício. Então, se tiver custo-benefício, o cara até pode ir para lá, mas lembra que se você deixou de vender um Citroën, o cara pode ir em outras montadoras que não fazem parte do grupo Stellantis. Então é complexo e então, né, deixa na mão deles. Ainda bem que eu não trabalho nisso. Exato, que bom que eu só fico aqui reagindo e falando porcarias de carro. Mas é uma coisa doida, né? É a falsa ilusão que a gente tem opção, né? Então, se você não comprar um C3, você vai comprar um Argo, que você pode estar comprando um Avenger, que você pode comprar um 208. É a falsa impressão que existe competitividade, que existe concorrência de fato. Já foi época, filho. Não existe não, mano. Papo mole. Papo mole pra bobo cair, mano. Não existe. Tudo são grandes conglomerados, tudo são grandes empresas, cartéis. Esquece. Então eu só tô aqui para opinar. Então, reforçando, eu não tiraria por questão de gosto, não por questão comercial. Comercialmente falando, o cenário é esse. Ganha pouco por carro, para eles talvez seja inviável. Entenda, a gente tá falando de uma montadora multinacional que gira bilhões. A gente não tá falando aqui, Fernando, mas eles ganham 20 mil reais por carro. É bastante dinheiro. É bastante dinheiro pra gente. Pra uma montadora é pouco, entende? É diferente. A gente tem que pensar aqui com a cabeça de montadora, que ganha bilhões, que não precisa consigo, ganhar bilhões. Infelizmente. É bem diferente da gente pensar aí na cabeça, Fernando, mas se eu vender um carro por 20 mil, eu vou ficar rico. Óbvio, a gente é uma pessoa. Só que a gente não tá pagando a produção, não tá pagando a parte de fábrica, não tá pagando nada. A gente tá pensando no cru, né? Quanto que esse 20 mil reais cru, chutando um valor aleatório, tá? Nem sei quanto que é a margem de lucro da Citroën. Então existe o risco? Existe. Vai acontecer? Não sei. Na minha opinião, não gostaria que tivesse, mas pode sim que aconteça, porque se a gente pensar no mercado, sim, talvez valha a pena para eles não ter essa operação aqui e focar a Citroën lá na Europa só, ou em outros mercados específicos aí que tem por aí. Mas eu confesso para vocês que eu tô mais curioso com a Peugeot. A Peugeot para mim tá no mesmo barco, vende muito pouco. Os carros dela não são mais carros muito mais caros. Eles também tentam brigar ali no custo-benefício, né? O 208 nas versões de entrada são baratos também. E eu acho que é o hatch de entrada mais interessante que tem, é o 208. O preço dele é bom, tem motores bons. Ainda mais se você for pegar usado, mano. Você ainda consegue achar uns com EC5, às vezes até manual. Acho que a Peugeot tem um custo-benefício bom hoje, mano. Mas é bem isso que você falou, velho. Peugeot tá no mesmo balaio, mano.
Eu acho que ficou tão massificado as piadinhas. Ai, Peugeot bomba, Citroën bomba, não sei o quê. Mas se vender o mesmo carro da Peugeot com outro logo, capaz de vender. Os 208 mais caros não vendem, né? Não tem público pra eles. Então eu não sei se pra mim a Citroën já tá ruim, eu fico imaginando a Peugeot aqui no Brasil. Do que esses caras estão ganhando dinheiro. Mas deixa a opinião de Boa vocês aí nos pergunta. comentários. Vocês estão vendo que meu cenário tá meio torto, né? Eu não tô, por conta de uma goteira que tem aqui, eu tô tendo que ficar mais deslocado, então vocês estão vendo que eu não tô conseguindo centralizar a imagem. Mas eu vi que no outro vídeo vocês iam reclamar, então eu vou deixar. Quem reclamar já era, fi. Mas ó, muito bom vídeo. Obrigado, Fernando, por sempre mais um vídeo bom pra nós reagir aqui. E aqui, vou te pedir um favor, tá? Você vai me mandar no Instagram. Já me mandou mensagem lá, me manda no Instagram a foto desse flyer, desse Palio de corrida, por favor, mano. Me manda lá, porque eu tô querendo fazer um vídeo sobre o Palio de WRC. Me manda lá, eu quero ver essa foto, mano. Me manda lá depois, mano. Mas é isso, gente. O que vocês acham? Citroën, vai embora? Vale a pena? Eu acho que, sinceramente, vale, tá ligado? Eu acho que é o problema, mano. Mas eu fico triste porque eu gosto de Citroën, gosto de Citroën. Nossa, eu queria muito um Xara VTS. Vocês não têm ideia o quanto eu gostaria de um Xara VTS na minha vida, mano. Mas eu não posso ter, ou um Xara Break também, né? Mas é isso, quero saber a opinião de vocês. Comentem aí.